Irmãos, com alegria, a gente chega mais uma vez para cultuar e cercar a mesa do Senhor. Convido a igreja a abrir a Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A gente sabe que a igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pecadores alcançados pela graça. E isso faz com que, mesmo alcançados pela graça, ainda nós convivamos com diversas dificuldades provocadas pelo pecado. Consequentemente, nós ainda assim erramos, consequentemente nós a gente pode falhar, e chegamos a falhar de fato, e como comunidades de pecadores alcançados pela graça, a gente pode dizer com confiança que toda igreja, ela tem suas dificuldades, ela tem os seus problemas. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, quando nós olhamos para as igrejas que são mencionadas ou relatadas no Novo Testamento, parece que a igreja de Corinto era a pior delas. Parece que a igreja de Corinto era a igreja talvez a mais difícil de lidar. Quando você olha a narrativa, ou quando você olha aqui os problemas que Paulo aborda, você vai encontrar, você vai saber que havia muito partidarismo naquela igreja. Havia pessoas que tinham os seus líderes ou seus pregadores favoritos. Havia uma competição ali para saber quem era mais espiritual do que o outro, quem tinha mais dons espirituais do que o outro. Havia casos de pecado não tratados no meio da comunidade, casos de adultério, incesto, muitas desavenças. Era uma igreja, de fato, muito difícil de se trabalhar. E talvez você, ouvindo falar desses problemas, você pode até pensar, mas será que isso é uma igreja mesmo? Quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, versos 1 e 2, ele se apresenta, ele diz assim, o apóstolo Paulo, a igreja de Deus. Apesar de todos esses problemas, apesar de todas essas dificuldades, essa igreja de Corinto ainda era a igreja de Deus. E por justamente ela ser a igreja de Deus, é que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele vai tratar os problemas daquela igreja por meio de cartas. E ele vai, com auxílio de Deus, falando, e como um bom pastor, ele vai orientando os seus filhos, suas ovelhas. Podemos ter dúvida disso, e o diabo quer que nós tenhamos dúvida a respeito disso. Mas o Senhor, Ele é bom para conosco. Nós ainda somos, você ainda faz parte da igreja de Deus. Meus irmãos, mediante tantos problemas, tudo isso que eu mencionei, mais algumas coisas que havia ali naquela igreja, refletiam no culto, refletiam na forma que eles adoravam, refletiam também na forma como eles cercavam a mesa do Senhor. Então, do capítulo 11 até o 14, ou seja, 11, 12, 13, 14, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre culto. Todos esses problemas desses 4 capítulos, eles vão tratar sobre o culto a Deus. Ele vai tratar sobre uma questão que havia, particularmente somente na igreja de Corinto, uma questão sobre o uso do véu no culto, e o que isso representava para
Como havia ali a apresentação do pão e do vinho, e aí então eles ceavam, mas havia alguns problemas ali, né? Os problemas que haviam já sido mencionados por Paulo, das rixas, das contendas, da falta de amor, eles estavam refletidos no momento da ceia também. E o que era que acontecia? Quem chegava primeiro comia, bebia, se embriagava, e quem chegava depois muitas vezes não tinha mais o que ir na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa ir na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis, se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. O que havia aqui era uma desordem na celebração ao culto ao Senhor. Mais especificamente, na celebração da ceia. E assim, palavras muito duras. Olha, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. O que vocês estão celebrando, dizendo que é uma celebração de amor, está faltando amor na ceia de vocês. E a partir de então, do versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo praticamente ele vai ensinar aos crentes daquela igreja como era que se ministrava uma ceia. Ele vai relembrar, porque ele já tinha falado. Ele vê essa necessidade de relembrar que não era um banquete que o Senhor Jesus disse para fazer, mas sim apenas dois elementos. Versículo 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eles estavam dizendo: vocês estão comendo, vocês estão se embriagando, estão perdendo o simbolismo da ceia, o que a ceia verdadeiramente representa. Então ele diz: olha, eu vou ensinar a vocês, recebi do Senhor, que a ceia é pão e vinho. Esse texto ele foi muito importante na Reforma Protestante, irmãos, porque se os irmãos já foram a alguma celebração católica, né, o padre ele toma o vinho e ele entrega só a hóstia. Então eles têm uma explicação para aquilo, mas só que os reformadores eles disseram: não, está errado dessa forma que o catolicismo está fazendo. Tem que ser os dois elementos para a igreja. Tem que ter o pão e tem que ter o vinho, porque foi assim que Jesus ensinou. É assim que está na Bíblia. Foi algo semelhante que Paulo estava fazendo aqui em Corinto. Olhe, não é um banquete, é esse banquete que vocês estão comendo que representa o sacrifício de Jesus, mas é o pão e é o vinho. E esse mesmo rito, essa mesma regra, essa mesma orientação, é isso que a gente segue também. E é isso que nós temos que ter em mente. Quando nós tomarmos do pão, quando nós colocarmos ele na boca, quando nós mastigarmos o pão, nós devemos lembrar que a carne de Cristo também foi rasgada, também foi dilacerada, ela também foi esmagada. Sabe por quê? Por amor a Deus Pai e para a salvação da minha e da tua alma. É disso que a gente tem que lembrar. É disso que a gente tem que considerar na hora que a gente toma desse pão.
Quando a gente bebe do cálice, a gente tem que lembrar daquele sangue que jorrou do Senhor, daquele sangue que desceu pelo madeiro, daquele sangue, irmãos, que é tão valoroso, que ele limpou o meu e o teu pecado, que era mais vermelho do que a tinta escarlate. É disso que tem que vir à nossa mente. Mas não era isso que estava na mente dos coríntios. Era quem comia mais, era quem bebia mais, era quem era mais espiritual, era quem tinha uma melhor posição. Oh, irmãos, é por isso que nós temos a Bíblia, para nos lembrar dessas coisas. E nós temos o privilégio de cercar a mesa do Senhor do jeito que Ele nos ordenou fazer, pensando nele, glorificando a Ele, nos alimentando dEle, porque a sua presença, ela é real nos elementos da ceia. Ela alimenta a nossa alma, ela fortalece o nosso espírito. E nós somos renovados, irmãos. E nós temos que nos aproximar dela, desses elementos, com fé, crendo que Deus está renovando esse pacto em nós pela carne e sangue do seu Filho. A ceia do Senhor, ela faz parte também, irmãos, da grande comissão. O Senhor Jesus, ele disse: ide, pregar e fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o versículo 26, ele traz uma perspectiva aqui interessante. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciar, proclamar, pregar. Quando nós participamos desse ato, visivelmente, nós estamos proclamando, nós estamos pregando o Evangelho, dizendo que essa carne foi rasgada por nós, que esse sangue foi vertido por nós, e é dele que nós nos alimentamos espiritualmente. Da mesma forma que Deus criou o mundo, não somente o criou, mas o sustenta, Ele também um dia nos salvou e nos sustenta até o dia da sua volta. É desse pão, irmãos, é desse vinho, é dessa carne, é desse sangue. É por eles que nós somos sustentados, pelo que eles representam, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a pregação do Evangelho visualizada no pão e no vinho. É aquilo que foi feito por nós e que nós podemos tomar parte do Senhor, comungando com Ele. Isso havia se perdido ali, mas Paulo estava relembrando. O verso 27, ele ainda pastoral, ele ainda ele sabendo dos problemas que aconteciam em Corinto, ele aborda algumas coisas que estavam acontecendo ali. O motivo, diz assim: por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Ele diz que a ceia, ela simboliza tudo isso. É uma verdadeira pregação do Evangelho. Mas, para alguns, ela poderia se tornar um juízo. E ele diz que é importante fazer um autoexame, examinar-se a si mesmo, para não ser réu do corpo do Senhor. E que os irmãos, eles não deviam tomar aquele pão indignamente. Mas o que seria participar da ceia indignamente? A gente pode considerar duas coisas aqui. Primeiro, não compreender a solenidade do momento e tomar a ceia como se fosse qualquer coisa. Participar da ceia como se você estivesse mascando um chiclete, ou como se aquilo não significasse coisa alguma. É por isso que o apóstolo, ele fala da importância e do simbolismo da ceia, e é dessa forma que nós devemos considerar como aquilo que o Senhor instituiu.
Talvez um dos sentidos, possivelmente, era essa falta de compreensão, essa falta de sensibilidade para o simbolismo que o sacramento de fato tem. A falta de solenidade, não dá devida importância. Hoje tem ceia, vou pensar se vou ou se não vou. Tanto faz eu ir como não ir, não vai me acrescentar nada. Parece que é assim que algumas pessoas pensam. Irmãos, se pensamos assim, o Senhor Deus, Ele quer que nós corrijamos o nosso entendimento nessa noite acerca desse sacramento. É para o bem das nossas almas, é para alimento, é para o fortalecimento, é para a manutenção da nossa vida espiritual que o Senhor instituiu isso. É para que nós estejamos fortes e declarando a esse mundo o Deus que nos salvou, o Deus que fez tudo por nós na cruz do Calvário. Discernir o momento, a solenidade do momento. Mas, considerando o texto de 1 Coríntios, considerando o texto integralmente, os problemas que havia na igreja de Corinto, ainda pode ter um outro significado, considerando todos esses acontecimentos e todas essas intrigas que havia ali naquela igreja. Porque o apóstolo ele também ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Ele vai falar muito disso no capítulo 12. E nós somos os seus membros, cada membro tem uma função. E discernir o corpo do Senhor pode ir além do simbolismo do pão e estar tratando dessa relação que nós temos uns com os outros. Eu estou na ceia, eu estou tomando parte desse memorial, do sacramento, mas como é que eu estou com os meus irmãos? Como é que eu estou lidando com eles, tratando eles? Como é que eu estou? Eu estou dando a ele a mesma importância que o Senhor na cruz do Calvário deu? Eu estou lidando com o meu irmão, considerando que Cristo está entre mim e ele? Quando eu olho para ele, eu tenho um olhar de misericórdia igual o olhar que Cristo teve quando olhou para mim? Eu estou discernindo que o meu irmão em Cristo, ele foi salvo, lavado, remido pela mesma carne, pelo mesmo sangue que eu? Será que é dessa forma que eu estou me apresentando diante de Deus no momento do sacramento? Por isso que o apóstolo Paulo diz, não tomai parte indignamente, examinai a si mesmo. Examinai a si mesmo. A ceia é um momento de uma análise pessoal. Mas tem um detalhe. A Bíblia não diz, analise-se e não tome. Não. A Bíblia diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo e tome a ceia. É a vontade de Deus que nós cerquemos a sua mesa. É Deus que nós olhemos para o pão e o vinho e entendamos que o que Cristo fez foi maior do que qualquer dificuldade que nós tenhamos de nos aproximar de Deus, irmãos. Porque toda a dificuldade que havia, que nos separava de Deus e uns dos outros, foi derrubada da cruz do Calvário. E às vezes o diabo ele quer trazer isso à tona, irmãos. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder, irmãos, sobre a vida da sua igreja. O Senhor Deus, ele é poderoso. Que possamos estar, irmãos, sendo comungantes, participantes dessa mesa maravilhosa da graça do Senhor, e sendo renovado, e sendo abastecido, e sendo unificado, e sendo fortalecidos na união, porque aquilo que nos une é mais forte do que um laço sanguíneo que eu tenha com um familiar meu. O que nos une não é o sangue, porque o sangue perece, os corpos perecem, as linhagens se perdem. Mas o sangue que une a mim e a você é o seu irmão, o sangue que une os membros desse corpo, irmãos, ele é eterno e é poderoso, irmãos, para destruir todo e qualquer impedimento. A vontade do Senhor não é que nós nos separemos da mesa, mas é que nós nos aproximemos cada dia mais
dela e assim aquilo que ela aponta, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele continua explicando uma situação que estava acontecendo ali, versículo 30 a 32. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele traz luz a uma situação que estava acontecendo naquela igreja. Olha, estão vendo quantos estão morrendo no meio de vocês? Estão vendo quantos estão doentes no meio de vocês? Estão vendo o que está acontecendo aí? Ele está dizendo, é juízo de Deus. É juízo de Deus. É por essa razão, por vocês estarem se aproximando sem discernimento do corpo do Senhor, por vocês estarem brigando entre si, que a mão do Senhor está disciplinando vocês. Atenção, o texto não diz que ninguém perdeu a salvação. O texto, ele usa uma expressão que é usada somente para pessoas salvas. Ele diz assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir é o eufemismo para a morte, usado sempre para as pessoas que compõem o pacto, que estão debaixo do pacto do Senhor. Mesmo irmãos crentes, mesmo servindo a Deus salvos, isso não quer dizer que o Senhor pode nos disciplinar. Isso não quer dizer que o Senhor não possa fazer com que nós tomemos um caminho por meio de dores, talvez. Aí ele diz assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, se nos analisarmos, não seríamos julgados. Ou seja, a igreja de Corinto estava sendo julgada por Deus. E ele diz assim, mas quando somos julgados, que era o que estava acontecendo, somos disciplinados pelo Senhor, para quê? Por que é que Deus disciplina o seu povo? Para não sermos condenados com o mundo. Deus disciplina, justamente porque Ele tem um compromisso estabelecido desde a eternidade em salvar o povo da fé. E Ele diz assim, eu disciplino, Ele disciplina, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Será que Deus ele tem nos disciplinado? Será que a mão do Senhor ela tem chegado de uma forma pesada até nós? Se tem acontecido, é um sinal do amor e do zelo dele pela nossa alma. Finalizando, irmãos, os últimos versículos, ele diz assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esperais um tempo pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Essa orientação, ela tem que estar em nosso momento, não só nesse momento, mas em toda a caminhada cristã. Esperar uns pelos outros, não só no momento da ceia, no momento de uma alimentação comunitária, mas esperar uns pelos outros, considerando o progresso da fé de cada um. Porque nós podemos, em algum momento, ser frágeis na fé. Ser frágeis. Mas em algum momento, nós podemos estar lidando com pessoas mais frágeis do que nós. E o que é que o próprio apóstolo Paulo ele diz em outro lugar? Suportai-vos uns aos outros. A palavra ela tem um sentido de dar suporte. Dê suporte uns aos outros. Não é uma tolerância, estou aguentando esse camarada chato aqui perto de mim. Não, é dar suporte, é ajudar, é estar junto, considerando que o outro precisa de uma mão, que precisa de oração, que precisa de uma palavra, para que possa amadurecer também. Esperar uns pelos outros, meus irmãos, porque o Senhor Jesus esperou por todos nós. Ele esperou no sentido de que, na eternidade, Ele deu o decreto, o Senhor Deus deu o decreto, e no tempo propício, Ele manifestou-se como Salvador do mundo,
como filho de Deus, e no tempo determinado, a pregação chegou até nós e nós cremos no Evangelho por fim. Meus amados, algumas aplicações para a gente encerrar. Aos não batizados, o que você está esperando para pedir o batismo? Lembre das palavras de Cristo: aquele que crê e for batizado será salvo. Procure o pastor da igreja, procure a liderança e comunique o desejo de fazer parte, de ser obediente ao mandato do Senhor, se batizar e participar da ceia. Se você tem algum impedimento que te impede de participar da mesa do Senhor, procure o pastor, procure a liderança, diga o que é que está acontecendo para que biblicamente seja encontrada uma solução, porque, como eu já disse, todos os entraves o Senhor Jesus tirou na cruz do Calvário. Mas não deixe, por muito tempo, se delongar longe da mesa do Senhor. Aos que participam da ceia, aos comungantes, que você tenha discernimento que este ato da igreja é um ato solene. Não é qualquer pão, não é qualquer vinho. Sabemos, irmãos, que depois a gente não é sacramentalista, a gente não crê em consubstanciação, mas no momento em que nós estamos aqui reunidos, é o corpo e o sangue do Senhor ali representado, e Cristo está verdadeiramente presente em sua mesa. Tenhamos reverência. Que você entenda que por meio do pão e do vinho, Deus vai multiplicar as tuas forças, assim como a oração fortifica, a tua te alimenta, o pão e o vinho, o corpo do Senhor, eles irão também te renovar. Será que você está precisando de renovo? Será que você está precisando de força? Hoje é a noite em que o povo se junta para se alimentar da carne daquele que o salvou. Hoje é a noite de renovar as forças, irmãos. Que você não tenha dúvida que ter paz com Deus é ter paz com seus irmãos. É ter paz com os irmãos. Não podemos dizer que temos paz com Deus sem ter paz com o povo de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós nos alegramos, ó Deus, e te bendizemos por este momento de reflexão na Tua palavra, por sermos imperfeitos, mas nós somos ainda a igreja de Deus, nós somos ainda este povo alcançado pela graça, cheio de falhas, cheio de defeito, mas santificado por aquele que é santo eternamente. Ó Jesus, tenha misericórdia nas nossas vidas, que possamos nos aproximar, ó Deus, do sacramento, com o devido respeito e reverência que ele merece, que o teu corpo merece. Que possamos, ó Deus, ser renovados, ó Senhor, cada vida aqui presente, cada mente, cada coração, cada vida espiritual aqui, Senhor, possa ser renovada, Senhor. Oh, Jesus, que esse pão ele não seja outra coisa para nós, que não motivo, ó Deus, de alegria, que não lembrança da carne rasgada e do sangue vertido na cruz, que nós possamos nos alegrar na comunhão, na paz, que o sacrifício de Cristo nos dá, ó Deus. Ó Senhor, renova o nosso coração, ó Deus, derruba as barreiras do nosso próprio coração, que possamos nesse ano que se inicia, os crentes, estar, ó Deus, mais presentes e colocar um propósito de estar constantemente cercando essa mesa. Ó Pai, é isso que nós te pedimos e também te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.